Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Eu quero trazer esse review desse livreto aqui, ó. Jonas, um missionário bem-sucedido que fracassou, de Stuart Olliott, editado por Tiago Santos. Um livreto, ó, de 75 páginas, muito interessante. Aqui nós temos a contracapa. Você pode estar pausando para estar fazendo a leitura. O Stuart Olliott é nascido em 1942, é o diretor pastoral do Movimento Evangélico País de Gales, é autor de diversos livros, 3 deles publicados em português pela Editora Fiel. Então, se você quiser adquirir esse livreto aqui, muito bom, pela Editora Fiel, você que é calvinista, então, é uma mão na roda. Então, uma capa muito linda, querido, um desenho muito bem trabalhado, um livreto que eu paguei, se eu não me falha a memória, R$5 na época que eu comprei. Tá bom? Comprei em janeiro desse ano. Estou realizando a leitura. Tá bom? Aqui nós temos a ficha catalográfica, sumário, apresentação, capítulo 1 descosta, capítulo 2 de joelhos, capítulo 3 de pé, capítulo 4 assentado. Então, nós temos a apresentação, aqui uma apresentação de Tiago Santos Filho, né? Todo capítulo ele abre com uma figura, né? Que capítulo 1 descosta. Nós vamos ver aqui, vai trazer o assunto que deseja trabalhar a partir da leitura de Jonas é o missionário bem-sucedido e fracassou. Vamos falar sobre o missionário mais bem-sucedido que já existiu e que foi um fracasso completo. Vejamos o que diz o texto de Jonas, capítulo 1, vai trazer o texto. Aí vai trazer aqui um relato, podemos dizer, histórico, para entender o contexto que situa Jonas. Nínive é a capital da Síria. A Síria é o grande poder mundial no ano 770 a.C. e tem incomodado a Síria. Então a Síria está deixando Israel em paz. E Israel, sob o domínio de Jeroboão II, está reconquistando alguns de seus territórios. Tudo isso é o cumprimento de uma profecia que foi dada por Jonas. Você pode ler sobre ela em 2 Reis, capítulo 14. Então, vai continuar aqui. Você sabe o que Deus quer que você saiba? Em negrito, caixa alta. Então, muito interessante. Vai dizer, se você procurar ser profeta, onde iria encontrá-lo? Na capital? Não. Você o encontra em Gat-Hefer, apenas alguns quilômetros de uma cidadezinha que surgiria mais tarde. É a cidadezinha que surgiu e se chamou Nazaré. É de lá que veio Jonas, o seguidor de Elias, e alguém que influenciou Amós e Oséias. Deus o levantou naquele lugarzinho. Deus opera onde você não espere que ele opere. Entendeu? Então, vai trazer muito interessante. É um Deus que governa. Tá vendo? Deus governa de tal forma a enfatizar que o endurecimento espiritual é uma realidade. O Jonas estava dormindo. Querido, esse livro é um livro pelo autor calvinista, a editora Fiel por si só é calvinista extrema. E nós vamos entender nessa frase aqui, como nós somos arminianos, algumas coisas nós temos que fazer um filtro, tá bom? E Deus governa até mesmo lançar de sortes. Olha só o que está dizendo. Se eu lanço uma moeda e pergunto, cara ou coroa, você sabe a resposta? Não. Ou seja, aquela brincadeira de cara ou coroa. Então, eu escolho cara, outra pessoa escolhe coroa. Joga a moeda, ou lança sorte, cai o cara, outro cai o coroa. Deus já sabia, mas nós não. Por que Deus sabia? Não, mas Deus sabe porque ele governa até mesmo isso. Ou seja, porque Deus decretou todas as coisas. E se você não acredita nisso, olha só agora onde entra o calvinismo extremo. Se você não acredita nisso, está precisando de um desodorante calvinista, porque o cheiro do arminianismo ainda está impregnado em você. Como se o arminianismo fosse uma heresia, né? Ao contrário, tem muitos pontos do calvinista que é de se pensar. Mas vamos lá, ou seja, o que esse autor está propondo, vamos continuar a leitura, eu vou fazer a minha explicação. Vamos pensar sobre você, onde você nasceu, quem são seus pais. Antes de eu ser convertido, eu pensar, por que Deus teve que me dar esses pais? Quem são seus irmãos e irmãs? Qual é a cor do seu cabelo? Se você ainda os tem. Qual é a sua aparência? Quais são os seus talentos? Alguém deixou cair uma caneta. Foi um acidente? Talvez tenha sido, mas será que foi? A luz do semáforo mudou para a cor errada?
há uma lâmpada faltando no meu quarto? Isso é apenas por acaso? O fato de você estar lendo isso, será que é um acidente? Olhe para alguém próximo a você. Será que é um acidente você estar ao lado dela? Deus governa tudo isso e tudo mais também. Você não pode fugir de Deus. Deus não é como nós, Deus governa. Ou seja, esse autor é um calvinista extremista, um calvinista extremo, ao ponto de dizer que até a cor da nossa roupa é escolhida por Deus. Tipo, você está lendo isso, foi por acaso? Eu estou lendo porque eu escolhi ler. Mas se eu falar que não é porque eu escolhi, decidi ler esse livro, eu estou errado, porque Deus determinou, decretou. Querido, eu não nego o decreto de Deus, mas sim que Deus decreta algumas coisas e não todas as coisas. Deus não precisa decretar todas as coisas para mostrar que Ele é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano independente de qualquer coisa. A sua soberania é evidente nas Escrituras. Então, se nós pegar esse conceito desse autor, um estupro é decreto de Deus, um assassinato é decreto de Deus, um acidente é decreto de Deus. Então fica meio complicado, tá bom? Então é meio complicado. Então vamos continuar, que já está prolongando. Ó, Deus salva. É assim que nós chegamos à salvação, não é? Às vezes as pessoas ouvem o evangelho e tudo que elas conseguem expressar é um suspiro. É o suficiente. Às vezes elas estão tão comovidas pela mensagem da cruz que não dizem nada, mas todo o seu coração dói para ser encontrado reto diante de Deus, através de Cristo. É o suficiente. Ó, o capítulo 2 de Joelhos. Ó. Aqui ele vai trazer a história que Jonas foi engolido pelo grande peixe, uma história real, onde numa Mediterrânea ali, deixa eu ver aqui a cidade, um marinheiro britânico, né, caiu do seu navio no Mediterrâneo, e para o expanditor, um tubarão branco veio e os engoliu. Então ele conta uma história real, segundo o autor, tá bom? Uma história verídica, um peixe já engoliu uma pessoa também. Então, para provar, corroborar o fato verídico do livro de Jonas. Então, vamos aqui para o capítulo 3, uma letra bem confortável, tá bom? Uma folha branca, é um livreto. Ó, capítulo 3 de pé, ó, outra figura aqui no capítulo 3 na abertura. O que você sabe sobre arrependimento? Ó, vamos ler isso aqui, interessante para nós fechar. Ó. Houve dias grandiosos na história da igreja. No quarto século, por exemplo, João Crisóstomo batizou 3.000 pessoas em um dia. Houve dias grandiosos na época da reforma do século XVI, quando milhares vinham a Cristo semanalmente. Houve dias grandiosos na história da Escócia, em uma ocasião famosa. Em 1630, um único sermão converteu 500 pessoas e modificou toda a atmosfera espiritual daquele país. No pequeno país onde eu moro, entre outubro de 1858 e janeiro de 1860, 100.000 pessoas vieram a Cristo, 1/10 da população daquela época. Mas nunca em toda a história houve algo semelhante ao capítulo 3 de Jonas. Então, vou falar sobre o arrependimento, né? Você entende agora por que eu dei a esta série o título Missionário Bem-Sucedido Fracassou? Jonas foi o pregador, o profeta e missionário mais bem-sucedido de todos os tempos. Então, podemos ver aqui, a vida cristã é frequentemente difícil, muito interessante, né? Então, vamos aqui adiantar aqui. Então, vai falar sobre o arrependimento ali de Nínive, né? Onde Jonas pregou. Nós todos sabemos da história de Jonas. Você lê o livro de Jonas, o arrependimento é sempre difícil. Então, ele traz bastante coisa aqui, ó, capítulo 4. Vai mostrar Jonas sentado. Você está disposto a deixar Deus te ensinar? Ó? Há 3 grandes verdades nesse capítulo. A primeira delas está no versículo 1 ao 4. Deus não é como nós. Então, vai trazer aqui esses conceitos. Então, um livreto bom. Ó. Deus não ensina como nós ensinamos. A segunda verdade. Deixa eu entrar aqui na terceira verdade. Deus vê o que nós nos recusamos a ver. Então, a terceira verdade. Então, meus irmãos, um livreto aqui que eu indico, tá? Para leitura, muito boa. Para umas aplicações práticas no nosso dia a dia. Para quem é calvinista, tem uma mão na roda. Para quem é mirniano, aprenda a fazer filtro. Mas ainda assim, eu deixo com indicação um livretozinho.
custou R$5, você tem 75 páginas de conhecimento. Então, que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.